A gente acompanhou o episódio, né? O miliciano mais procurado do Rio de Janeiro se entregou à polícia e já está transferido, e foi transferido para um presídio de segurança máxima, está em uma cela, não é só para ele, uma escolta com mais de 50 homens e etc., uma grande operação lá no Rio, para que o Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou no último domingo, logo depois de negociações com os advogados e etc., fosse encaminhado em segurança para o presídio. A ficha dele é longa, ele estava foragido desde 2018, acusado de envolvimento em ações criminosas recentes que afetaram a zona oeste da capital fluminense, ataque a mais de 30 ônibus em outubro deste ano, um número grande de mandados de prisão contra ele e etc., manifestações de autoridades como o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, que disse na rede social que, desarticulando esses grupos criminosos com prisões, apreensões e bloqueio financeiro e detenções desse mafioso, vamos combatendo de frente o crime, não vamos parar. Essa foi a afirmação do governador, Palumbo. Aí eu pergunto para você, houve um acordo, o criminoso se entregou, e aí já hoje, por exemplo, o jornal O Globo traz uma longa análise com alguns especialistas, o seguinte: agora a polícia já não está mais preocupada com esse caso. Há um vácuo de poder. E agora a situação no Rio tende a se acirrar novamente. Qual é a leitura, a partir de um episódio como esse, da prisão de um criminoso, que tem uma ficha extensa como essa, e que ocupa um papel de representação aí dentro de uma organização criminosa? Bom, vamos lá. Antes, se me permite, gostaria de voltar naquele assunto. Eu mesmo quase fui transferido. Eu só não fui transferido por causa de um delegado chamado Oswaldo Nico Gonçalves. Eu batia muito em desmanche, eu fechava desmanche. E alguns diretores não estavam contentes com as minhas atitudes. E depois teve um episódio entre Dória e Major Olímpio, na base da divisão de operações especiais. Eu não me meti nisso, eu não vou me meter numa briga de um senador com o governador. O governador, à época, ficou com muita raiva de mim, também quis me transferir, mas graças ao Nico, eu sou grato ao doutor Nico por causa disso, ele me segurou, ele foi, como a gente costuma dizer, saco roxo. A respeito do miliciano. O Rio de Janeiro realmente está desandado na segurança pública. Eu tenho um amigo, deputado federal, Sargento Portugal. E eu já contei isso no Linha de Frente, Felipe, você deve se recordar, que, por exemplo, uma viatura para assumir um determinado posto policial numa comunidade no Rio, ele passa por uma barreira de traficantes. Isso foi noticiado pelo Sargento Portugal, que é deputado federal. É surreal. Ou seja, a viatura chega para assumir o posto, ela passa por uma barreira de traficantes, os traficantes colocam a cabeça dentro da viatura, são os meus policiais, pode entrar. O policial assume lá o comando daquela base, e aí quando ele quer ir na padaria, por exemplo, ele faz um sinal, o traficante está ali a 200 metros dele, o traficante autoriza, ele vai na padaria. Isso aqui é a falência total da segurança pública. Quando um chefe de milícia ou um traficante é preso, imediatamente ele é substituído. Enquanto nós não tivermos investimento nas polícias que investigam, né, dando meios para elas investigarem, inclusive com autonomia, com inamovibilidade de delegado de polícia, vai ficar muito difícil. O que o crime teme? O crime teme perder dinheiro. Dinheiro. De todas as ameaças que eu já sofri, a que mais me preocupou foi quando eu mexi na máfia dos transportes pedindo uma CPI para investigar o PCC, que está sim na máfia dos transportes aqui na cidade de São Paulo. Ali eu recebi recados, inclusive de policiais que gostam de mim, que foram me procurar, e eles falaram: delegado Palumbo, eles vão te matar porque vocês estão mexendo no dinheiro deles, eles vão te matar. Eu falei: não tem problema, eu vou até o final. Mas, infelizmente, os vereadores da cidade de São Paulo se acovardaram. Somente 2 vereadores tiveram muita coragem e assinaram a CPI, que foram o Holliday e a Sonaira. O resto se acovardou. Teve deputado que assinou e retirou, que depois virou deputado federal. Teve vereador que assinou e depois retirou. Então, as pessoas não querem investigar, as pessoas não querem mexer nesse vespeiro e as pessoas não querem investir na polícia, que pode chegar nos verdadeiros comandantes de facções e mexer no dinheiro, Felipe. Ou seja, infelizmente, essa prisão serve bonita para manchete, mas ela não altera o status quo de nada. Ele já tem alguém para ocupar o lugar dele. Ontem já tinha, você pode ter certeza. Porque o crime, ele visa dinheiro e território.
Então, se você mexe no dinheiro ou no território, aí começa a ter problema. E não adianta, eu sou contra essa filosofia, Felipe, de ficar, vai lá e mata. Você mata, vai colocar outro lugar. Você tem que mexer no bolso da facção. Sufocar no bolso, porque eles vivem de dinheiro. O PCC é uma grande empresa que visa lucro, eles não querem treta com ninguém, eles querem pagar os corruptos, e isso não é só na polícia, não. Isso é no Poder Judiciário, é no Ministério Público. Se eles puderem pagar a política, eles vão pagando. Por quê? Porque eles não querem problema, eles querem continuar os seus negócios. O que aconteceu em 2006, que foram aqueles grandes ataques, o PCC tomou prejuízo, porque todas as biqueiras de São Paulo pararam, e depois eles acabaram tomando uma invertida, porque também houve mortes do lado deles também. Então eles não querem isso, eles querem continuar o seu comércio criminoso, eles querem continuar tendo dinheiro, buscando lucros, e não querem brigar com ninguém. O que acontece no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro são algumas facções que ficam se degladiando entre si. Entre eles está a milícia no meio, que também briga por território. Deixa eu fazer uma rápida parada para quem está nos acompanhando pela rede de rádios. São 10h24, o Morning Show volta já já. Fala, Pepe. Assim, eu até concordo, de certa forma, com um pouco do diagnóstico que o Palumbo trouxe. Mas eu discordo completamente da solução que ele trouxe, né? Dizendo que o problema da segurança pública no Brasil é falta de investimento. É falta de investimento também, não é? É bom lembrar, por exemplo, quando eu comparo as polícias do Brasil todo, né? O Distrito Federal, por exemplo, que a Júlia mora, é onde paga o maior salário do Brasil. E quando você pega os indicadores de homicídio, que está caindo realmente no Distrito Federal, mas os outros crimes estão aumentando. Ou seja, não tem nenhuma correlação entre pagar melhores salários para a polícia e a redução da criminalidade. E a redução da criminalidade. Isso é conversa. Salário. O problema, Palumbo, da nossa qual é a solução, então, na sua opinião? O problema da nossa segurança pública é que nós estamos fazendo a mesma coisa há 30 anos. Mas tá bom, você está aqui no ar-condicionado, gostoso, com uma aguinha. Qual é a solução? Especialista em ar-condicionado? Várias possibilidades. Mas me fala algumas. Uma maior integração. Me fala algumas. Eu falo. Você pergunta... Especialista de ar-condicionado. Vamos lá. Nem suado fica. Agora eu sou especialista de ar-condicionado. Esquerda caviar, especialista de ar-condicionado. Não, é especialista em segurança. Você gosta de me adjetivar o tempo inteiro. Não, eu quero saber qual é a solução. Uma coisa que não é tão simples, mas dá para fazer de forma rápida, por exemplo, é a maior integração entre Polícia Civil e Polícia Militar. No Rio de Janeiro, por exemplo, é um absurdo. A Polícia Civil conhecia todos os milicianos, sabia onde eles estavam, e no dia seguinte o miliciano colocou fogo no ônibus. Ou seja, se tivesse uma integração no Rio de Janeiro entre Polícia Civil e Polícia Militar, a Polícia Civil passaria informação para a Polícia Militar e não teria, por exemplo, o que a gente viu no Rio de Janeiro, aquele acidente no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente não discute como que a gente muda a estrutura da segurança pública. Me fala outra que eu vou anotar todas. Oi? Me fala outra. Você falou uma. Outra, por exemplo, a gente sabe que a raiz do problema são as drogas. Você quer liberar as drogas? A gente tem que discutir de forma clara. Pelo amor de Deus, Felipe. Não quero liberar as drogas. Eu quero mudar a política de guerra às drogas, que é uma política falida. Como é que a gente faria, então? Liberar para todo mundo fumar maconha à vontade. É melhor do que... melhor que a forma que tá, Mas você sabe... Nós tivemos essa discussão aqui... Pelo amor de Deus, Mas nós tivemos essa discussão um tempo atrás aqui e o argumento era o seguinte, de que se... No caso das drogas, tá? Não, porque se tiver... E falando do vape, o famoso vape também. Porque se liberar, regulamentar e etc. Não sei se ontem ou hoje, alguns jornais trouxe a informação de que houve um aumento expressivo na venda de cigarros... contrabando, ou seja, o cigarro, que é regulado, que dá mais de 10 bilhões. Tá vivendo também com base no tráfico, na pirataria, na venda ilegal. Porque não acaba. Etc. Ou seja, você vai ter. Eu vou te dar um exemplo. Então não é a solução, poxa. O Playboy... É um aspecto. Não, peraí, Felipe. O Playboy dos Jardins aqui, ele vai ali no shopping e vai comprar a maconha dele legalizada, sei lá, que vai ter aquele pouco princípio ativo que vai deixar ele loucão. Vai chegar um tempo, não, eu quero mais, isso aqui tá muito fraco, ele vai na biqueira. E o pobre... Ele pode fazer a própria maconha. Pelo amor de Deus, Felipe, você tá advogando em causa própria, não é possível um negócio desse. Quer advogar de causa própria? Não, pelo amor de Deus. Não é possível. Eu não uso esse negócio não. Não é possível, cara. Pelo amor de Deus, cara, liberar não é a solução. Peraí, deixa eu ouvir a Júlia. Deixa eu ouvir a Júlia sobre esse assunto. Ela tá ali quietinha, olhando vocês do alto ali do telão. Vamos trazer um pouco de serenidade aqui para essa discussão. Deixa eu te ouvir sobre o combate às milícias e se você quer completar a lista do PP ou quer criticar a lista de soluções do PP, Júlia?
Eu acho que o PP fez uma sugestão interessante, eu até queria saber a opinião do Palumbo, porque o que o PP falou, na realidade, foi uma espécie do sistema do ciclo completo de polícia, né? Eu queria saber a opinião do Palumbo se ele entende que o Brasil hoje, por ser um dos únicos países, poucos países do mundo que não implementou o ciclo completo de polícia, se ele entende que essa seria uma boa solução. Mas, fora essa pergunta, eu queria aqui destacar a qualidade da Polícia Civil do Distrito Federal. E nesse ponto eu discordo do PP. Os salários mais altos, sim, têm uma consequência imediata. Primeiro que você seleciona melhores pessoas, porque as melhores pessoas, as que tiveram uma melhor educação, as que têm condições de se aprofundar no estudo, de passar num concurso extremamente difícil, essas pessoas vão fazer a escolha muito baseada em salário. Fora isso, a Polícia Civil do Distrito... Deixa só eu te interromper, Júlio, um segundo, para dizer olá para quem chegou aqui do rádio. Estamos ainda discutindo segurança pública. A Júlia está falando sobre o caso do Distrito Federal e apresentando o contexto lá em comparação ao que a gente assiste no Rio de Janeiro, que foi o que trouxe aqui essa discussão para cá, a prisão de um miliciano. Desculpa, Júlia, pode retomar. Em complemento a isso, a Polícia Civil do Distrito Federal, ela tem recursos e ela investe em muitos cursos de capacitação. Então, os agentes da Polícia Civil do DF estão constantemente em treinamentos, aprendendo novas técnicas. Então, é indiscutível, o quadro da Polícia Civil do DF é de altíssima qualidade e não é à toa que, felizmente, o DF ainda, não foi dominado por essas milícias, o próprio PCC. A cada tentativa do PCC chegar aqui, do Comando Vermelho chegar aqui, a Polícia Civil consegue identificar, consegue interpelar. Agora, significa que a Polícia Civil está acima de qualquer suspeita e de uso político dela? Não. Inclusive, o ex-diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, ele está preso, não, acho que ele já foi liberado, porque ele utilizou o sistema de monitoramento da Polícia Civil para perseguir a sua ex-amante. Por que eu estou trazendo esse caso aqui? Porque sempre haverá a possibilidade do uso privado da instituição pública, seja para atender interesses próprios ou interesses encomendados por políticos. E é por isso que nós temos que ter mecanismos, como, por exemplo, muito bem citado pelo Palumbo, da inamovibilidade do servidor que se encarrega de funções extremamente complexas, como algumas investigações. Mas, então, reiterar os meus parabéns aqui à Polícia Civil do DF e também fazer aqui uma ponderação de que é possível ao Distrito Federal pagar melhores salários, porque nós temos o Fundo Constitucional. Para os outros estados não é tão simples assim, Então, isso também tem que ser levado em consideração. Mas queria saber a opinião do Palumbo sobre o ciclo completo de polícia. E aí, Palumbo? Não, eu sou contra o ciclo completo e vou dizer por quê. Quem é que vai fazer o patrulhamento? Precisa de gente para fazer o patrulhamento. Eu sou a favor da Polícia Municipal, inclusive tem uma PEC, eu sou um dos autores, PEC 57, para colocar a Guarda Civil como Polícia Municipal, acabar com essa celeuma de que eles não podem abordar, de que soltando traficantes em esferas superiores, em tribunais superiores, dizendo que eles não poderiam ter abordado. Aí a gente tem visto aí traficantes com 2 toneladas de maconha sendo soltos, dizendo inclusive que a rota não poderia abordar com base no seu livre-arbítrio. Eu sou favorável a você fortalecer as polícias judiciárias de todos os estados. Lamentavelmente, o que a gente tem visto, não é só no estado de São Paulo, a gente tem visto o empenho do governador Tarcísio, que está abrindo concursos, está tentando trazer novos policiais, mas a Polícia Civil de São Paulo, eu vou falar da minha polícia aqui, ela está completamente envelhecida. Os policiais estão acima dos 40, 50 anos e você precisa de policiais novos, com 25, 30 anos, principalmente para trabalhar em grupos de operações especiais. Ele abriu concurso, está contratando policiais, mas ainda vai um tempo, Afinal de contas, a Polícia Civil ela está falida há mais de 2 décadas, que estava no comando de um mesmo partido. Então, o governador não vai conseguir resolver este problema em apenas um ano. Não se tem gente, inclusive para fazer boletim de ocorrência, as delegacias estão fechando, não é culpa do delegado geral, eu acredito que o DERIT, ele escolheu muito bem o delegado geral, que é o Arthur Dian, um delegado operacional, um delegado linha de frente, um delegado que não se acovarda em ocorrência. Eu já tive a oportunidade de trocar tiro com
ao lado dele, ladeado com ele, com bandidos armados de fuzil. Eu sei que ele é um homem que conhece segurança pública, não é de ar-condicionado, não, mas a gente precisa investir nas polícias judiciárias. Outra polícia que ninguém fala, que pode fazer um papel importantíssimo, é a polícia penal, que precisa ser regulamentada com urgência aqui no estado de São Paulo. Ali, os policiais penais que trabalham em presídio, eles são capazes de filtrar informações valiosíssimas de chefe de facções, entregando essas informações para a Polícia Civil, que pode agir junto com a Polícia Militar para efetuar prisões, apreensões de drogas, enfim. E o que você falou é verdade. Infelizmente, não tem uma interação entre Polícia Civil e Militar. E eu vou dizer por quê. Poucas pessoas vão ter coragem de falar isso, e se vierem aqui falar, eles vão mentir. Por causa do ego que existe entre delegados, coronéis, chefes de polícia penal. Infelizmente, essa briga e essa rusga que há, sim, entre oficiais e delegados e outras instituições, inclusive com a Guarda Civil, quem paga o pato é a população. E eu repito, Felipe, se você sair aqui fora, na Avenida Paulista, e for roubado, levar o seu celular, levar o seu anel, sei lá, você vai pouco se importar se vai chegar uma viatura da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Penal. Você vai querer segurança e vai querer um resguardo imediatamente. Enquanto a gente tiver esse ego entre instituições, fica muito difícil. E ele existe, sim. Não, o que eu acho impressionante, Palumbo, que me preocupa, quando a gente discute segurança pública no Brasil, a gente fica restrito ao debate sobre o papel da polícia, né? Como se o problema de segurança pública fosse só um problema de atuação policial. Não é. É muito mais profundo. Sim, é muito mais profundo, mas eu tô falando de polícia. A gente está falando meia hora aqui sobre polícia. Mas você quer que eu fale do quê? Eu queria não ter que depender da polícia. Mas então... Eu queria andar na rua. Então aí tem que ter investigação, tem que ter investimento em educação, em saúde, em outras matérias que não cabe à polícia. A polícia é a grande vidraça. Tudo que acontece de ruim, as pessoas ligam 90. E é triste quando, por exemplo, eu vejo você falando que o problema da falta de interação entre polícia civil e militar é questão de ego. E é questão de ego. São duas instituições mimizentas, pelo visto. Não é mimizenta, meu. Sabe o que eu faria se fosse governador? Mimizenta é você. Não é a instituição, mas as figuras em si. Eu colocaria alguém da PM para comandar a PF, alguém da PM... Aí você quer explodir alguém da Polícia Militar para comandar a Polícia Civil. Você quer explodir tudo, né? Alguém da Polícia Civil para comandar a Polícia Militar. Aí ia ser lindo. Não existe isso. Tem que se entender. Não existe. Cada cachorro que lamba... Já teve algum caso desse no Brasil? Caso o quê? Desse no Brasil, que é a Polícia Militar... Não existe isso. Vamos colocar a prova. Não pode isso, não pode. Mas vamos fazer diferente. Não pode pegar carona nessa história que o Felipe disse que o problema é maior, Palumbo, tem um outro lado que você acabou de mencionar aqui, que é quando a polícia faz o papel dela da investigação e tudo caminha, e aí isso vai para o judiciário, e aí aquilo entra numa fila, numa morosidade gigantesca, muitas vezes, para ser julgado, ou muitas vezes que a quantidade de instâncias que se tem permite que o processo, e a gente sabe que o cara dentro de uma organização criminosa tem condição para ter os advogados que quer e tem ali à disposição uma estrutura, eles vão postergando e ad eterno fica ali no processo, também? não tem isso? A gente tem que falar um pouquinho aqui do judiciário, sem citar nomes, obviamente, mas quando o réu está preso, o processo ele tem que correr mais rápido. Quando o réu está solto, o processo não tem prazo. Nós temos essa porcaria chamada audiência de custódia que não serve para nada, só serve... Como não? Serve para nada. Para nada. Para quê? Para saber como o preso foi algemado, para saber como ele foi tratado? Para prisão arbitrária, que é uma realidade no Brasil. Você está completamente enganado. Você está contra a completamente custódia, que é um avanço civilizatório do Brasil. Civilizatório para vagabundo. Só se for para preso. Por quê? Só se for para preso. Se a polícia cumprir o papel dela... Só se for para preso. Só se for para preso. O flagrante ele tem que ser encaminhado para o juiz em 24 horas. O juiz vai analisar. Mas você não precisa passar um vagabundo do médico para saber se ele foi tratado bem. Olha, como é que você foi algemado. Você quer um suquinho? Só falta a gente dar suco de laranja para esses vagabundos. Chega disso. E para a vítima? O que é vagabundo? E para a vítima? Porque quem comete crime é o quê? Tem tantas possibilidades. Ele fala, o que ele é quem comete crime? Tem vagabundo, não, tem pai de família, tem pai de família. Pai de família que comete crime é vagabundo. Que acordou um dia ruim. Ele cometeu crime é vagabundo. Tem tantas possibilidades. É vagabundo. Cometeu crime é vagabundo. Cometeu crime é vagabundo. Você tá com dó, leva pra casa. Vagabundo o quê, Paulo? Cometeu crime é vagabundo. Ah, que absurdo. É o quê, então? É vítima da sociedade? Não. É o quê, então? Às vezes é. O cara que faz o roubo, ele é o quê, na tua opinião? Como assim? Eu quero saber. Pra mim é vagabundo. E pra você é o quê?
Criminoso, cometeu crime, criminoso. Vagabundo. Vagabundo. Que... Vagabundo, safado, sem vergonha. Que sem vergonha. Não, pelo amor de Deus, você está defendendo. Olha, o delegado, quando ele faz um flagrante, em 24 horas, ele tem que remeter esses autos para o juiz. Sim. Já tá bom demais. Não precisa passar o vagabundo na audiência de custódia para perguntar como ele foi tratado. Ah, como é que você foi algemado? Oh, eu já fui parar várias vezes na corregedoria. Eu fui na corregedoria várias vezes porque o vagabundo reclamou de mim. Você viu recentemente, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, uma pessoa que foi amarrada nas cordas. E daí? Absurdo isso. Absurdo por quê? É uma atitude nojenta. Nojenta por quê? Grotesca. Você tava lá com os policiais? Você tava lá? Você sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez? Não fez nada. Você tava lá antes? Não, você viu... Ele é humano, não. Humano, e daí? Ele é humano que cometeu uma barbaridade. Não, pera um pouquinho. Você tá julgando os policiais. Você tá julgando os policiais. Você tá julgando os policiais. O STF recentemente... Você tá julgando os policiais. Não, senhor. Você tá julgando os policiais. Não pode amarrar uma pessoa... Não, pera um pouquinho. Como se fosse um animal. Espera um pouquinho. O cara tá se debatendo, tá batendo na polícia, já tinha avançado contra os policiais, já tinha feito o diabo, mas ele tem a perna pra chutar. Ele tem a perna pra chutar. Então quer dizer que o policial pode ficar tomando chute? Caso específico, não. Então eu vou dizer uma coisa pra mim. Se tiver um preso... o cara como se fosse um animal, Palumbo. Não, ele que tava se comportando. Ele que tava se comportando como animal. Ele que tava se comportando como animal. Era ele que tava se comportando como animal. O animal ali era ele que tava se comportando como animal. Você algema o cara tá aqui te chutando, ó. Ele tá te chutando aqui, ó. Tinha 10 policiais e uma pessoa só. Você já tentou conter alguém? Você já tentou conter algum ladrão? Você já tentou? Então não julga os policiais. Não julga, você não sabe como que é. O policial, eu dei o meu mandato como cidadão pra ele. Não, você não deu nada porque ele passou em concurso público. Você não deu nada. Você não deu nada. E essa parte, daqui a pouco você vai falar que paga o salário dele também. A lógica do Estado, quando você cria o Estado, é que as pessoas fazem um contrato social e delegam poder. Não, ele passou em concurso, você não deu nada pra ele, não. Delega o poder pro Estado pra exercer o monopólio da força. Eu, como cidadão, ele passou em concurso. Dei sim. Você não deu nada, ele passou em concurso. Você não deu nada. Ele passou em concurso. Sim. É mérito dele. Cidadãos do Brasil. É mérito dele. Ele passou em concurso. É mérito dele. Você não deu nada. É mérito dele. O monopólio da força. É mérito dele. Você não deu nada. Você não deu nada. O policial é a mão. Ele passou no concurso. Você não deu nada. Você pode ter dado pro político, que você votou nele, mas o policial prestou concurso. Agora tá lá o cara se debatendo, tá se comportando como um animal. E aí fica esse bando de mimizento igual você. Ai, não pode. Ai, não pode. Leva pra casa. Mas o que você queria que o policial fizesse? Tratado como se fosse ser humano. Mas você não consegue... E não foi processado ainda. E nem tem que ser. O policial não tem que ser. Você falou o quê? Se eu tivesse no lugar dos policiais lá, vivendo... Se eu tivesse lá no lugar dos policiais e o cara tá dando um monte de chute, querendo quebrar a viatura, eu ia amarrar a perna dele também. Eu ia amarrar. Sabe por quê? Porque é muito fácil ficar julgando aqui do ar-condicionado, bonitinho, na TV. Eu quero ver, tá lá na hora. Eu quero ver na hora do pega pra capar. Porque aí vocês saem tudo correndo esse bando de mimizento e fica lá a polícia. O celularzinho assim, ó. O celularzinho assim. Olha lá que abuso, olha lá. Mas quando roubam vocês vão lá e ligam no 90. Um absurdo. Não tô justificando nada. Eu tô defendendo os policiais. Não dá pra defender. Dá pra defender. Uma atitude desumana. Você quer ver outro exemplo? De tratar o ser humano como se fosse um animal. Quer ver outro exemplo? Certa vez, um policial da Rocan colocou o ladrão lá amarrado e deu um trotezinho. Os mimizentos de plantão estouraram esse policial. Eu fui numa Rede TV e falei, não fez nada demais. No máximo que ele fez ali foi um crossfit gratuito. Porque ele pode roubar, ele pode colocar a vida das pessoas em perigo, ele pode ser o demônio. E aí criticaram o policial. Às vezes a gente tem que sair rapidamente do local porque a população se inflama e quer ir para cima dos policiais. E para evitar uma tragédia melhor, o policial usou desses meios necessários, que nem eu nem você estava lá para jogar isso, para tirar... Ainda bem que o STF acabou com essa palhaçada e agora policial não pode amarrar uma pessoa como se fosse um animal. Acabou essa discussão. Acabou essa discussão. Eu vou falar uma coisa para você. Se eu pego uma situação dessa, eu amarro. Eu amarro. Sabe por quê? Não, eu sou humano, mas eu não tô... Você não faria isso. Eu sou humano, mas eu não tô aqui pra morrer. Deixa eu colocar ordem nessa bagunça aqui, que agora vocês já estão em looping. Eu vou lá pra Júlia novamente, que estava aqui tentando uma ou duas vezes falar, mas não quis interrompê-los. Machista isso. Quero ouvir você, Júlia, também sobre esse assunto. Você estava aí, ó, em cólicas pra falar. Deixa eu te ouvir. Quando o PP fala que a discussão sobre segurança pública é mais profunda, ele tem toda a razão. E eu gosto de trazer sempre o papel da família. Porque o que está acontecendo hoje, que tantas pessoas se tornam adolescentes, se tornam adultos
com uma capacidade enorme de transigir, de transgredir, de roubar. Eu entendo que hoje a população brasileira, a sociedade brasileira como um todo, ela foi educada a ser conivente, a ser leniente com essas pessoas que cometeram atos que a gente deveria achar absurdo. E aí, como a população ela foi aculturada nesse sentido de ter peninha do bandido, de querer justificar aquilo que ele fez de errado, a população também está sendo acostumada a achar que o policial, quando age, ele está agindo em excesso. E aí eu concordo também com o Palumbo quando ele questiona, tá, mas é fácil você colocar a regra no papel, porque o papel aceita tudo. No papel você não tem as circunstâncias da vida real que estão acontecendo ali. Você não avalia, por exemplo, se aquela pessoa, aquele bandido ali naquele momento, e eu concordo, é sim, vagabundo sim. Quem rouba é vagabundo sim. Não tem outra palavra, gente. Quem quebra um vidro para invadir uma loja, para roubar a mercadoria de um comerciante, é vagabundo. Quem entra na casa de uma pessoa para roubar é vagabundo. Poderia pedir, peça. Mas a gente não pode achar normal esse tipo de ato. Porque toda vez que eu tenho oportunidade de sair do Brasil, eu vejo o quanto as outras sociedades, principalmente a americana, por exemplo, ela não normaliza esses comportamentos. É tudo muito absurdo. Um caso de estupro é absurdo quando acontece lá fora. Um caso de violência doméstica é absurdo quando acontece lá fora. Um assalto dificilmente acontece lá fora. E aqui no Brasil a gente está sendo levado a acreditar que a gente tem que se acostumar. Mas não, nós não temos que nos acostumar. Então é importante que a polícia tenha, sim, autonomia para fazer o trabalho dela. É importante que a presunção seja de que a polícia agiu corretamente. Que, eventualmente, um excesso devidamente apurado seja, sim, reprimido. Mas essa não deve ser a regra. A gente não tem que enxergar a ação da polícia com esses olhos. Pelo contrário, nós temos que enaltecer o trabalho dos policiais. Eu, particularmente, vejo policiais como heróis. Eu jamais seria uma policial. Eu não faria um concurso para entrar na polícia, porque eu não estou disposta a arriscar a minha vida para salvar a vida de outras pessoas. É isso que os policiais fazem. É assim que eles devem ser vistos. A população tem que respeitar, porque essas pessoas se colocam, sim, a toda prova para nos proteger. Essa não é uma visão romântica, não. Essa é uma visão realista. Eu tenho muito orgulho de dizer que também já fiz parte da Polícia Federal, entrei com 18 anos no cargo de nível médio, ainda nem tinha faculdade. Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma visão deturpada do que é a polícia dentro da Universidade de Brasília, quando eu fazia ciência política, eu tive uma visão realista do que é realmente a polícia. E a polícia brasileira é isso, de modo geral, é composta por pessoas apaixonadas pelo seu trabalho, que são inconformadas com esse estado de selvageria que o Brasil vive, que os brasileiros estão submetidos e que fazem um esforço hercúleo para permanecerem vivas e para fazerem o seu trabalho, né? Então, acho que a gente tem que mudar o paradigma e quero ver, nesses próximos 4 anos agora, a começar pelo ano de 2023, qual vai ser o comportamento da segurança pública, porque o que a gente viu no governo federal passado foi um decréscimo do número de homicídios. Talvez o recado que tenha se passado é, sim, de intolerância com os vagabundos. Agora vamos ver como é que vai ser o comportamento daqui para frente. A gente ainda não tem dados, mas nós vamos ter esses dados em breve. Será que o número de homicídios vai continuar caindo, como caiu no governo Bolsonaro, ou vai aumentar? Será que a política, por exemplo, da audiência de custódia, que eu também não vejo o porquê de tanto investimento na audiência de custódia, inclusive a gente começa a ver agora a discussão do juiz de garantias, que é mais uma despesa para o contribuinte pagar, para mais uma vez resguardar a atuação do bandido. Então eu fico muito feliz que essa discussão possa ser feita. E o PP não está errado, não. É um fenômeno muito mais complexo. A segurança pública, como a própria Constituição Federal diz, envolve a população também. Claro. Olha outro absurdo que acontece. Todos os presos que passem a audiência de custódia, eles poderiam ser citados de processos que eles estão respondendo em outros locais, e eles não são.
Então a audiência de custódia só serve para perguntar como ele foi tratado, o que aconteceu. Ninguém pergunta absolutamente nada para a vítima. Porque o juiz ali, como oficial de justiça, não pode fazer uma pesquisa e já citar ele de outros processos que ele responde. Porque quando quando o réu não é citado, o processo é suspenso pelo artigo 366. Eu tenho até um projeto de lei para que o juiz cite. Não é possível isso, essa impunidade. Um dos grandes problemas da violência é a impunidade. Eles não são processados, o processo fica suspenso, não acontece absolutamente nada, demora-se 20 anos, aí vem a prescrição, ou seja, até quem mata nesse país não acontece absolutamente nada. Nem responder o processo, ele responde porque o processo é suspenso. A gente quer ter audiência de custódia, mas vamos citar o indiciado, o réu que está lá, em outros processos. Então você não é contra a audiência de custódia? Sou contra. Você não é contra? Eu sou contra. Existem formas de você melhorar o instituto Sou contra da a audiência de custódia. Sou contra, mas já que está tendo audiência de custódia, e acho muito difícil nesse governo não ter mais, pelo menos se cite esse indivíduo, que é assim que você quer que fala? Indivíduo, esse vagabundo que está lá, que se cite ele dos processos que ele responde em outros locais. É o mínimo que o judiciário podia fazer, era isso, o mínimo.